Olá, queridos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Negócios em Pauta, o seu podcast que fala sobre negócios, traz histórias de inspiração e insights. Eu me chamo Cene Cláudia e, juntamente com o Walter, irei com vocês nessa jornada de conhecimento. Olá, a gente está começando mais um episódio aqui com a presença do Bruno e da Kate. E a intenção deles aqui hoje é dar uma facilitada aqui na vida de todos que têm relação com banco, relação com alguma instituição financeira. E, além de ser empreendedores, são um casal, então a Sim. gente vai ter muitas dúvidas aqui, como é que eles fazem isso dar certo. Né? Então nós estamos iniciando. Bruno e Kate, à vontade aí para se apresentar. Ai, obrigada, gente. As damas Para primeiro, né? nós, para nós é um prazer enorme de estar aqui com vocês, de verdade, e compartilhar, né? Porque como ele falou, não é rotineiro, né? Não é comum um casal, mas nós estamos aqui. Eu sou a Kate, já estou no mercado financeiro há quase 10 anos já, fui gerente no Banco Itaú. E depois nós fomos para outro banco, onde eu conheci o Bruno, né? E nós trabalhávamos juntos. E nós sentimos a necessidade de abrir uma financeira. Foi onde surgiu a BK Financeira e hoje nós estamos aqui com vocês. É isso. Boa noite, pessoal. É motivo de muita alegria estar aqui com vocês, com a Cene também, com o Walter. Também trabalho no ramo financeiro já há quase 10 anos. Fui gerente do Cicobi, gerente de agência. Depois trabalhamos aí no Banco da Porto, né, juntos. Sim. E no final do ano passado, nós percebemos essa demanda de abrir nossa própria empresa. Na verdade, no final foi quando concretizou, né? É verdade. Mas começamos esse projeto um pouco antes, na metade do ano, que é a BK Financeira, que é hoje a empresa que nós temos, nós dois, que é onde nós passamos aí o dia todo, onde resolvemos os problemas dos clientes e é onde a gente, né, resolve os nossos problemas também, as nossas situações. Tudo lá. Mas é a área que eu gosto de trabalhar, é a área que eu me identifico, é o que a gente gosta de fazer mesmo, realmente. Bruno, você e a Kate aí já têm uma larga experiência aí na parte de financeira, mas de onde surgiu esse interesse de entrar nesse ramo? Veio da formação de vocês? De onde surgiu esse interesse? Então, eu tenho duas formações. Eu sou técnico em agropecuária, né, Nossa, lá no ensino médio. bem diferente, né? Eu tenho essa formação técnica e depois também formei em administração de empresas, né? Já um curso superior e fiz uma pós também. Mas essa demanda pelo ramo bancário, ela surgiu mesmo de uma necessidade de trabalhar. Eu sempre quis trabalhar em banco, eu acho que já era uma vocação. Então eu iniciei a carreira bancária trabalhando como caixa. Depois passei para tesouraria, depois passei para atendimento, para gerência e gerência de agência. Foi aí que começou. E eu sempre brinco, eu falo que quem trabalha em banco, de duas uma, ou você é apaixonado, ou você fica lá 3, 4 meses, sai e não quer saber mais nunca. Então surgiu mesmo por uma demanda de trabalho na época e de vontade mesmo de trabalhar nesse ramo bancário. E aí você se identificou com a área? Sim, eu gosto muito porque eu gosto de lidar com pessoas, né? Eu falo que esse ramo nosso financeiro, a gente lida com pessoas o dia inteiro, então é o que eu gosto de fazer. Eu gosto quando as pessoas nos procuram com problemas, com situações, com demandas, e a gente fala, não, calma que nós vamos ajudar vocês. Então é algo que me dá prazer, que me faz trabalhar motivado mesmo. E tem a parte do cálculo também, a parte financeira, que é muito da nossa formação também, né? Sim. É um pouco psicólogo também, né? Porque eu imagino que deve surgir É, uma série de demandas ali que você tem que contornar, a família. sim. Como que é essa parte, assim, no dia a dia, dessa parte da psicologia da coisa, do atendimento ao cliente? Então, essa parte é a parte que a gente considera mais delicada e difícil, porque você está lidando com sonhos, né? Então, você está lidando com o sonho da pessoa de comprar um apartamento, de comprar uma casa, de trocar de carro, de fazer uma viagem, de fazer uma cirurgia plástica. Então, essa parte é a parte que a gente tem mais cuidado e mais zelo. Então, é interessante pelo fato de nós sermos casal, porque a gente se ajuda muito nessa área. Às vezes a gente está no meio de um processo e está ficando um pouquinho turbulento, e aí a Kate chega até mim e fala: Não, amor, vamos trabalhar assim, assim, vamos fazer assim, assim. Deixa que eu responda agora, depois você responde. Então acaba que a gente se ajuda muito, né? E é tão legal essa pergunta sua,
Sene, que hoje mesmo nós estávamos conversando e relembrando alguns clientes específicos, e o cliente ele chega até nós não só procurando um empréstimo, alguma coisa, mas para também uma preparação, a organização financeira como um todo. E tem clientes que chegam até nós já falando, olha, eu não... Comigo mesmo, uma situação de um cliente específico que chegou e falou, eu não aguento mais, eu não dou conta mais, eu quero me matar nesse ponto. Nossa. Então, nós temos que parar e falar, olha, não é assim, não tá no fim do túnel, a gente tem solução, se a gente planejar, se organizar. E hoje é um cliente que chega e me fala, nossa, Kate, que bacana que eu conversei com você. Então, assim, hoje nós estávamos relembrando alguns clientes específicos e eu fico muito grata a Deus, assim, por ter nos dado essa profissão que vai além do que todo mundo vê ali. A gente faz um papel muito relevante, então isso é muito legal. Aproveitando que você deu a deixa aí, Kate, o que vocês fazem? Assim, eu vi que na teoria vocês, e na prática também, né? Vocês simplificam um pouco a vida dos clientes ali, que a parte financeira tem gente que nem gosta e piorou o cálculo. Então, assim, no dia a dia, pelo que eu vi, é bem mais extensivo o que vocês fazem do que, tipo assim, se eu entrar no Instagram de vocês, eu vou ter uma noção, mas eu não vou ter a noção da profundidade. Na prática, explica um pouquinho mais o que vocês facilitam a vida dos seus clientes ali. Gente, eu vou falar pra vocês. A gente amanhece com o cliente dando bom dia e dorme com o cliente dando boa noite. E de madrugada, alguns clientes que moram fora ainda mandam uma mensagem. Não é fácil, assim, é o tempo todo cliente, mas é o nosso trabalho, é o que a gente gosta de fazer. Hoje mesmo a gente teve um dia muito tranquilo e quando nós estávamos vindo pra cá, eu falei, nossa, Bruno, o dia foi tão tranquilo, eu não aguento isso não, eu gosto de mais agitação. Mas assim, 100% em auxiliar o cliente. Hoje está muito na moda o nome personal banker, né? Hoje nós somos isso e um pouquinho mais. Uhum. Porque hoje o que o cliente precisar, nós estamos ali prontos para atendê-los, para ajudá-los. Então, nós sempre estamos assim atentos. Qualquer produto financeiro, financiamento, consórcio, Sim, seguro, hoje cartão de sendo crédito. também. Hoje os nossos clientes, eles não precisam procurar uma instituição financeira, eles não precisam pegar a fila de um banco, eles não precisam perder realmente o tempo deles com trabalho ou com outras coisas e ir atrás de soluções financeiras. Então, por exemplo, hoje nós conseguimos fazer o financiamento de uma casa, levando o cliente uma vez ao cartório para assinar a escritura lá só. Né? Então, assim, o restante todo nós que fizemos, desde documentação, análise de crédito, toda a parte de comunicação com o banco nós fazemos. Se o cara te dá uma procuração, o cara nem precisa ir lá assinar o documento. Então, falando mais do lado prático, seria isso. O nosso trabalho, o nosso foco hoje é trazer soluções que facilitam o dia a dia dos clientes. Então, na maioria dos casos, funciona assim. Hoje o cliente ele compra um carro através da nossa empresa, onde a gente faz a viabilidade financeira, e ele não tem dor de cabeça nenhuma se deslocando até nenhum local. Deixa eu ver se eu entendi. Então, assim, por exemplo, quero fazer um financiamento de uma casa. Então, ao invés de eu ir na Caixa do Banco do Brasil, no Banco Inter, e abrir um crédito em cada um desses para ver o que eles vão me liberar, eu vou em vocês e vocês fazem esse Isso. trabalho de consultar todas essas Isso, instituições financeiras para ver aonde eu vou ter um crédito melhor. Isso, E exatamente. pelo que eu entendi, com uma grande diferença. Não é enviesado para bater meta igual o pessoal do banco. Gente, Esse é um diferencial. e é tão importante, vocês não têm noção, porque, por exemplo, nós estamos falando de pessoas, estamos falando de CPFs, de movimentações, de relacionamento com bancos. Então, exemplo, hoje o Bruno pode ter um relacionamento muito bom no Itaú, mas na Caixa não. Então, nós fazemos esse estudo, nós passamos em todos os bancos e olhamos qual que é a melhor opção para ele. Então, isso é muito importante, dá um diferencial muito grande mesmo. Porque acaba que o normal hoje é o quê? Você tem uma conta no banco X, você procura o seu gerente lá dentro do banco e fala para ele, olha, eu quero financiar esse imóvel. E pode ser que dê certo, como pode ser que não. Então, o normal seria o quê? Você falar, não, eu não consigo comprar esse imóvel. E pela BK hoje não. Hoje nós temos mais de 19 bancos, fintechs, administradoras de consórcio, que nos permite falar, não, hoje você tem a opção em 4 bancos, você pode escolher qual que você quer fazer ou qual que fica melhor para o seu perfil. E um ponto muito importante, por exemplo, o cliente que chega até nós
tá, eu não tenho, Bruno e Kate, o valor total da entrada. Então, nós temos bancos específicos que financia 75%, que financia 80%, que financia 90%. Então, assim, nós conseguimos fazer um estudo e um levantamento para direcionar aquele cliente para a melhor opção, né? Então, é bacana. Agora uma dúvida pessoal. Sempre o financiamento ou consórcio? Existe uma variável que um é melhor que outro, ou depende da situação, depende da pessoa, tem que fazer uma análise? Ou, tipo, é melhor consórcio e pronto? Então, essa é uma pergunta que a gente recebe muito, porque Verdade. hoje a maioria das pessoas que trabalham com esse ramo, eles meio que puxam para o lado que eles trabalham, né? Se a pessoa trabalha só com financiamento, ele vai defender o financiamento. Se a pessoa trabalha com consórcio, ele vai defender o consórcio. Mas o que a gente sempre faz com os nossos clientes é sentar e fazer um estudo. Por quê? Para determinados perfis, o financiamento vai ser melhor. Quais situações seriam essas? São aquelas pessoas que pretendem quitar rápido, são aquelas pessoas que conseguem, de repente, pagar 2, 3 parcelas, são aquelas pessoas que têm uma entrada muito reduzida, muito enxuta, que aí, no caso do consórcio, já não vai atender ele. Verdade. Né? E já no caso do consórcio, seria pessoas que querem pagar, de repente, em 12, 13 anos, pessoas que têm um valor maior para fazer um aporte. Porque o consórcio, se você for colocar na ponta da balança, para quem vai pagar ele inteiro ou para quem vai pagar o financiamento inteiro sem antecipar, ele é mais vantajoso, ele é mais barato. Sem contar a idade também, que pesa muito. Hoje, para financiamento, dependendo da idade, o valor da parcela fica fora da normalidade. Então, esse cliente, nós colocamos a opção do financiamento, mas nós passamos a opção do consórcio, onde que idade não é problema, não seria um problema para esse cliente. Então, para cada cliente, a gente faz um estudo, mostra a realidade, apresenta as planilhas financeiras, ó. Se você fizer pelo consórcio, seu custo é X. Se você fizer pelo financiamento, é Y. Mas se você fizer pelo financiamento e antecipar, o seu custo é menos Y. Então, assim, o interessante do nosso trabalho é isso, que a gente personaliza e apresenta para a pessoa. Então, ela tem várias opções, né? Uma coisa que eu vejo bastante no Instagram de vocês é que vocês vão apresentando ali as dificuldades que vocês podem ter durante esse processo por ausência de documentação ou alguma Nossa. informação, comprovação de renda. Então, assim, teria como vocês listar para os nossos ouvintes, espectadores aí, quais são os principais fatores que dificultam captar um recurso com um banco ou instituição? Ai, gente, renda, pelo amor de Deus, vamos trabalhar a renda. Não dá para financiar 1 milhão ganhando R$ 1.000? Não tem como! Nossa, Bruno mesmo está com um processo agora. Eu estou com um que, graças a Deus, está andando. Mas o Bruno está com um agora, que, meu Deus, tá uma... Hoje, Sene, o principal gargalo hoje é renda. Tá? Hoje as pessoas têm aquele pensamento errôneo de que eu não vou declarar renda porque eu não quero pagar imposto. E hoje qualquer financiamento que você vai fazer imobiliário ou através do consórcio, você precisa comprovar renda. Então hoje 70% dos nossos problemas é com renda mesmo. Não é que a pessoa não recebe, ela recebe. Às vezes é um autônomo que recebe muito bem, às vezes é um empresário que recebe muito bem, tem ali, né, a sua renda mensal, mas não comprova. E o banco, ele quer saber da garantia, que é o próprio imóvel, mas também ele quer saber como que você vai pagar. Então hoje nosso principal problema nas negociações, nas operações é renda. Porque, assim, não são todos os bancos e financeiras que aceitam a movimentação bancária. Porque pensa comigo, a minha conta. Minha mãe pode depositar, meu pai pode depositar, pode ser um dinheiro que não seja necessariamente meu. Então, não são todos os bancos. Então, fica um pouquinho muito difícil. Um pouquinho não. Fica muito difícil. Tirando a renda hoje, o restante é documentação normal mesmo, documentação pessoal, documentação do imóvel, que às vezes a gente pode ter alguma surpresa no meio do processo também. São certidões muitas vezes civis, que às vezes a pessoa tem alguma pendência, né? Não consegue tirar uma certidão negativa de algum tributo fiscal. Então, assim, são situações que a gente consegue ir resolvendo. Contornar com mais facilidade, Isso. Mas a renda, até porque a renda é o início do processo, né? Se você não comprovar a renda lá no início, o banco não aprova e aí não tem o que fazer. Não tem nem como iniciar, na verdade, né? Sem a renda. Não, é muito interessante da forma que vocês vão colocando
os pontos aí, como que vocês contornam, como que vocês vão dando uma solução para o cliente de vocês e a sinergia de vocês dois. Como casal que trabalha junto, são empresários, dono de um negócio juntos. Como é que vocês fazem isso dar certo? Vocês têm algumas regras ali? Temos. Eu Muito sabia. bem colocado. Bem, Temos Porque sim. não tem como funcionar se não tiver regras, né? Porque se eu imagino assim do lado de fora, sem regras é como se vocês fossem trabalhar o tempo todo, né? Ou não? Sim, a gente se policia muito, né? Pode contar, Kate. Eu coloquei uma regrinha básica. Eu falo pra ele, você tem que saber separar o profissional do pessoal. Às vezes, lá no escritório, eu sou um pouquinho mais acelerada e um pouquinho nervosa. E às vezes acontece, é normal, gente. Quando você trabalha no dia a dia, às vezes tem alguma coisa, muitas demandas, muitas coisas para resolver, acaba que você se estressa. Às vezes a gente chega em casa e eu olho para ele, ele tá bravo, ó, parou. Profissional do pessoal. Vamos voltar ao normal. Ele começa a rir e a gente vai levando. Mas No no outro- início não foi fácil. no outro dia cedo nós voltamos nesse assunto que é Sim, briga de novo. É basicamente isso. basicamente é isso. Mas é porque a gente discute muito, a gente briga muito pelos nossos clientes. Então acaba que tem momentos que, no meio de uma operação, por exemplo, eu quero ir por um lado e a Kate quer ir por outro. E nós respeitamos o ponto de vista um do outro. E é importante que somos duas cabeças diferentes, que tendo pontos de vista diferentes, a gente chega num resultado bacana. Então a gente sempre E respeita. leva muito. alternativas pro cliente. Claro, porque se claro. fosse só um com a visão só, cara, Mas é verdade. Mas nós somos assim também. Já aconteceu algumas situações da Kate optar por um lado e eu falar pra ela, olha, eu não aprovo, mas eu vou comprar a briga com você. Verdade. Lá na frente a gente vai ver se deu certo ou não, mas eu tô junto com você. E se não der certo, Tá Foi tudo nós bem. dois. Foi nós dois. E já teve situações que foi o Ao inverso, contrário, em isso. que ela falou, olha, eu não concordo com você, mas eu vou te apoiar, vamos fazer do jeito que você quer. E lá na frente a gente vê se deu certo ou não. E acaba que na maioria das vezes a gente ajusta e dá certo. Mas separar o pessoal do profissional é muito difícil. Às vezes a gente tá cozinhando em casa e aí ela, tá, mas e fulano, o que você vai fazer? E aí quando a gente vê, a gente já tá dentro do trabalho de novo. E aí a gente fala, não, vamos terminar aqui e amanhã cedo a gente resolve isso. Mas é um trabalho diário mesmo, é uma comunicação diária dos dois mesmo. e assim, acaba que uma coisa não atrapalha a outra. Então, assim, mesmo às vezes vindo à tona alguma coisa do trabalho, mas vocês levam isso com uma leveza. Eu acho que muito por questão de você, igual no começo aqui, você colocou, eu gosto muito do que eu faço. E então, na teoria, assim, é um assunto que dá prazer, é gostoso verdade. discutir ali, tranquilo, sabe? Mas igual ela colocou a regra, não vai misturando demais pessoal com profissional, não, que É porque já tiveram situações lá no início em que a gente se deixou afetar um pouco pelo trabalho. E acaba que quando entra no lado do casamento, aí no início foi um pouquinho. Você dorme com o inimigo todos os dias, gente. No início foi conflitante, até a gente sentar, conversar e falar, não, a gente precisa resolver isso, a gente precisa separar, a gente precisa entender que a empresa é é um lado da história e o nosso casamento é outro lado. Mas hoje, graças a Deus, a gente consegue contornar tudo e Verdade. a gente divide muito bem as tarefas também, a gente tem todo um cronograma definido, a gente inicia o dia já sabendo o que cada um tem que fazer, isso facilita muito. Então a gente consegue se organizar muito bem para não ter problemas, principalmente de comunicação. Observação também. Como nós trabalhamos juntos, acaba que a gente se conhece muito bem porque nós somos casados, né? E quando ele percebe que algum cliente ou alguma negociação está me causando alguma ansiedade ou algum estresse, alguma coisa, ele não deixa que eu resolvo isso. E eu faço a mesma coisa com ele. Então é legal isso, é muito importante. que- Alivia a carga e a Nossa, pressão, né? fica muito mais leve, muito mais leve. E assim, no dia a dia, porque vocês trabalharam assim muito tempo em banco, trabalharam depois numa financeira e agora vocês criaram a empresa de vocês. Qual foi o maior ponto de dificuldade de mudar a posição da cadeira, de sentar como empresário ali no dia a dia? Vocês sentiram alguma dificuldade? Ou vocês já, por acompanhar a rotina, já estavam familiarizados com os problemas que iam aparecer? Como que foi sentar ali na cadeira de empresário? E Aí, eu vou responder por mim. Não sei se o pensamento do Bruno vai ser o mesmo. Mas quando
acho que você até fez essa pergunta para ele lá atrás, em que ponto, em que momento que eu senti a necessidade, ou que o Bruno sentiu a necessidade de abrir algo no que a gente já fazia, mas para nós. Para mim foi um alívio. Por quê? A gente defende muito o cliente. Nós sempre tivemos esse problema nos bancos que nós trabalhamos. Por questão de meta. Por questão de meta. Porque às vezes aquilo não é bom para o cliente. E como que eu vou chegar e fazer aquilo para o cliente sabendo que não é bom? Então eu deixava de fazer. Então às vezes eu deixava de ganhar dinheiro. Às vezes eu deixava de... Porque é uma coisa minha. Valores, assim. Valores. Sim. Eu falava pro Bruno, no banco anterior que nós dois trabalhávamos, eu falava para ele, eu não dou conta, eu não sou assim, eu não vou fazer. Eu prefiro não ganhar dinheiro. Então, quando nós falamos, não, peraí, vamos organizar a casa para a gente montar a nossa financeira, vamos estudar o que a gente precisa para a gente ter acesso a todos os bancos. Hoje nós trabalhamos com mais de 19 bancos, entre bancos, financeiras e fintechs. E tem outras que estão entrando agora também. Então, hoje, para mim, foi um alívio. Foi um alívio, porque hoje eu consigo sentar com o meu cliente e falar assim, não, hoje eu trabalho para você e por você. Então, eu vejo o que é melhor. Hoje eu fico mais aliviada, eu consigo respirar, eu consigo dormir mais em paz, eu consigo acordar em paz. Gente, a melhor coisa do mundo é você levantar e falar, estou indo trabalhar feliz, sabe? Sabendo que você vai fazer uma coisa que você ama, que você vai atender pessoas, que você vai realizar sonhos, porque hoje a gente trabalha com sonhos de pessoas. Gente, é muito importante isso. Então, para mim, foi um alívio enorme, enorme. É verdade. Eu acho que um ponto que eu gostaria de acrescentar é que a gente precisa ter um pouquinho mais de organização mesmo. Você tem que se policiar um pouquinho mais. Porque quando você trabalha para uma empresa ou para outra pessoa, você tem aquela pessoa ali, né? Você tem as regras da empresa, você tem horário para cumprir, você tem que entrar, você tem que sair, você tem meta. E quando você passa a trabalhar para você, ainda mais no nosso caso, que nós temos parceiros, mas hoje na linha de frente somos nós dois, né? Sim, 100%. Então, a gente tem que se policiar muito com relação ao horário, com relação à meta. Nós temos nossas metas, nós temos metas semanais de produção. Nós não nos permitimos, se não batemos a meta, a gente não relaxa. Então, assim, tem alguma série de questões que, no início, a gente precisou sentar e definir, porque você meio que se engana, né? Ah, eu não tenho ninguém para mandar em mim, então agora eu vou chegar mais tarde, vou sair mais cedo, não vou trabalhar sexta-feira. Então, esse ponto é um ponto-chave que a gente organizou desde o início. Essa é a grande ilusão dos empreendedores. Eu vou montar meu negócio e vou trabalhar menos. Ixi, trabalha Não, mais. É né? verdade. Muito mais. Muito mais mesmo. Eu já tive uma empresa alguns anos atrás, onde tinha vários funcionários, era um comércio, então assim, era uma pegada um pouquinho diferente. Você tinha horário para abrir, era uma loja de rua, então assim, era bem diferente do que é hoje. Hoje nós temos um escritório, então assim, é uma rotina diferente. Mas a cobrança é a mesma e muito maior, porque hoje, se nós não produzirmos, nós não temos renda, né? Resumindo, seria isso. Então, o desafio é muito maior, com certeza. E a perspectiva para a empresa de vocês para os próximos anos? Vocês almejam crescer esse negócio? Nossa. Porque assim, eu do lado de fora, eu me coloquei no lugar de um funcionário de banco que tem a mesma dor ali que a Kate, de, cara, eu tô fazendo coisa que pra mim me incomoda, eu tenho que bater meta, mas eu tô prejudicando outra pessoa, vou colocar assim, pra mim ganhar mais dinheiro. Então tem gente que vai estar escutando nosso episódio aqui e vai falar, cara, eu quero trabalhar com esses caras, como é que eu faço? Então assim, Ai, por isso que que eu legal. pensei em, como vocês estão pensando em crescer o negócio de vocês, porque no meio desse caminho muita gente vai ter a mesma visão e comprar a ideia desses valores que vocês colocaram dentro do negócio Legal, de vocês. boa pergunta. Pode contar, Bruno. De 15 primeira filiais mão. até o final do ano. Então, hoje nós já temos alguns negócios fora do Brasil, nós já atendemos alguns investidores fora do Brasil. Esse é um planejamento que está no nosso radar para a gente expandir as fronteiras, visando ajudar os brasileiros que moram fora, tá? Se você perguntar quais seriam nossos planos de futuro, esse seria um dos principais. Porque o nosso interesse é poder ajudar as pessoas que estão lá fora a investir aqui dentro. Porque nem todo brasileiro que mora fora quer ficar lá fora o resto da vida. Então, assim, hoje eles têm uma dificuldade de investir. Ah, vou investir, mas vou investir como? Em quê? De que forma? Qual vai ser a tributação? Como que eu faço para ter um retorno mais rápido? Então, hoje nós estamos iniciando esses projetos, já fazemos algum acompanhamento de brasileiros que moram fora. E acaba que, consequentemente, nós vamos
expandir o negócio também por ter essa demanda. Então, respondendo sua pergunta, se as pessoas quiserem, né, se unir a nós temos já alguns parceiros que trabalham com a gente sobre livre demanda. Nós não temos hoje pessoas fixas com a gente, porque a gente acredita que nesse ramo nosso não é necessário, não é o ideal. A pessoa ficar presa no escritório o dia inteiro não é o desejável, né, para esse ramo de atuação nossa. Você quer complementar alguma coisa? Não, ele falando, hoje nós temos pessoas que vieram do ramo também de banco, né? Nós temos uma parceira também que trabalha com a gente hoje. Então, assim, é abrir mesmo o leque. Mas nós temos uns projetos aí que não podem ser contados agora, mas vai vir muita coisa bacana aí. Novidades por aí. Nós temos outras fontes de renda também, além da BK, que acaba que tá mais ou menos ligado também. Então, assim, a gente entende que não dá para colocar todos os ovos dentro de uma cesta só. Então, nós temos outras fontes de rendas além da empresa, para diversificar um pouco, né? Mas hoje o que a gente gosta de fazer mesmo é ver a BK crescendo, expandindo. De quando nós abrimos, já aumentamos muito o leque. Hoje nós trabalhamos também com operações no agro, que são operações estruturadas. Nós trabalhamos com investidores no intuito de trazer rendimentos para eles mesmos. Na Então- parte de investimento, não só de fornecer recurso, mas de ajudar eles em aplicações. Fazer alocação de recursos. Hoje nós utilizamos as nossas ferramentas financeiras para trazer um rendimento para os investidores maior do que se ele tivesse só numa renda fixa, numa entendi. renda variável. Então, por exemplo, hoje a gente utiliza o consórcio muito para isso, né? Então, nós temos investidores que confiam a nós os seus recursos para a gente administrar cartas de consórcio para depois contemplar, vender e trazer um Exemplo. rendimento legal para eles. Todos os dias eu posto algumas cartas contempladas lá no nosso Instagram. Muitas dessas cartas são algumas nossas e outras de investidores. Então, são entendi. pessoas que falam, olha, Kate e Bruno, eu tô com X aqui de valor parado, que não tá tendo uma rentabilidade muito bacana. Vamos pegar esse dinheiro e ver o que vocês fazem aí pra gente poder dobrar isso. E aí, nós fazemos isso. É porque vocês também não vendem só o consórcio a contemplar, vocês vendem os consórcios contemplados. Já Então, a prontos. pessoa que ela tem um recurso ali, já quer pegar um consórcio pronto, ela vai lá e compra essa carta contemplada. Isso. E funciona super bem. Fiquei interessado aí. Qual que é a rentabilidade Gente, desse investimento em consórcio? Então, hoje o consórcio contemplado ele está no melhor momento. no te falar a melhor verdade. mesmo. No melhor No momento. melhor. Nós tivemos até uma reunião ontem com o diretor de uma das administradoras de consórcio do Brasil. Ele esteve no nosso escritório ontem e ele inclusive afirmou isso para nós, que realmente é o melhor momento para quem quer trabalhar com investimento em consórcio. A rentabilidade é difícil a gente mensurar numa conversa rápida assim, mas eu te garanto que é muito além do que você deixar numa renda variável, correndo risco, ou numa renda fixa. Porque hoje a gente trabalha da seguinte forma: a gente faz a gestão dessa carta, contempla ela e coloca no mercado para vender. Então o mercado está muito aquecido, porque nem todo mundo tem acesso ao crédito através de um financiamento. Entendeu? Entendi. E porque o banco, no financiamento imobiliário, principalmente, ele vai olhar o seu rate bancário como um todo. Então, ele vai olhar o seu score, vai olhar a sua movimentação, vai olhar o seu saldo médio, vai olhar o seu relacionamento, uma série de fatores. E o consórcio contemplado, não. A administradora do consórcio, ela quer saber se você tem renda para pagar, se você tem um nome limpo, se você tem um imóvel. Pronto. Só. Não importa se seu score é 200, lógico, tem as exceções, né? Tem Não dá algumas pra generalizar administradoras, tudo. tem algumas que levam em consideração. Mas a maioria, ela não quer saber se você tem um seguro de vida do seu cartão, se você tem 3, 4 PIX, né? Seu comprometimento de renda. É isso. Então fica mais fácil. Então acaba que hoje o consórcio contemplado, ele está num boom muito grande por conta disso, pela facilidade de você tomar esse crédito. Na prática, vamos supor, eu quero comprar um imóvel. Eu vou ali, converso com você, Bruno, e compro uma carta de consórcio. Aí, como que funciona essa intermediação? Falta de conhecimento minha mesmo, assim, sou meio leigo nessa parte. Eu pego essa carta contemplada e vou pro proprietário do imóvel
Como que faz isso? Vamos lá, vou explicar o passo a passo para vocês. Hoje a carta contemplada ela funciona assim. Vamos fazer bem didático. A Kate ela é proprietária da carta e você quer comprar um imóvel. Certo. Então, nosso trabalho, quando a carta não é nossa própria ou de um investidor nosso, a gente faz essa intermediação, certo? Uhum. Você compra a carta dela, nós transferimos ela para o seu nome, esse é o primeiro passo. Então, a carta vai para o seu nome já contemplada. A contemplação quer dizer que o saldo lá na administradora de consórcio ele já está disponível para ser utilizado. Então, ele sai do fundo comum e está disponível. Você pode utilizar ele a qualquer momento, desde que você cumpra as regras da administradora. Com a carta já no seu nome, aí nós vamos partir para a segunda etapa, que é o faturamento do imóvel, que é o efetivar o pagamento do imóvel. Aí o processo é, de certa forma, 90% semelhante a um financiamento. Então, Entendi. o imóvel vai passar por uma Documentação, análise, tudo normal. documentação, o imóvel vai passar por uma vistoria, né, para saber se ele cobre essa garantia necessária. Você vai precisar comprovar a sua renda através dos seus documentos. E aí a gente faz a compra desse imóvel. Observação, esse processo todo, do início ao fim, até o faturamento, até pagar o imóvel, nós que fazemos. Acho que facilita muito essa Nossa, questão aí, demais. porque se o cara for tentar fazer isso por conta própria, é muito Gente do céu, Por não acaso. faça isso. Tem que e procurar ver arriscado também, né? Porque Muito arriscado. Nossa, é muito cansativo. eu acredito que tem um mercado aí de consórcios contemplados que não é tão legalizado e talvez não é uma coisa tão confiável. confiável, sabe? Então, assim, será que o pessoal tá buscando o lugar certo? Então, procurar uma empresa séria dentro do mercado, eu acho que faz a diferença também. Total diferença. Por exemplo, tem administradoras que nós não trabalhamos. Verdade. Opção nossa. Por quê? Porque são administradoras complexas, são administradoras que elas demandam muita energia para a gente conseguir faturar um imóvel. E não compensa, porque suga tudo do cliente, nós, então... Então tem administradora, só para vocês terem ideia, que ela pede o seu imposto de renda de 3 anos. E se você há 2 anos atrás não tinha a renda que você tem hoje, e aí como que faz? Então assim, tem administradora que pede CND até, sabe, da sua avó. Então assim, a gente opta por não trabalhar. E aí tem pessoas que, mas eu vou fazer sozinho. Beleza, é um risco seu. Aí a gente, nesse caso, a gente não entra, a gente não presta essa assessoria. Porque o nosso trabalho é resolver o problema do cliente. E cada um, a Kate gosta muito de falar isso, cada um é bom no que ele é especialista, né? Talvez se a gente for discutir o assunto aqui onde vocês são especialistas, a gente vai ficar, né, perdido. Entendi. Não, vocês demonstram isso na fala de vocês, o conhecimento ali. Voltando um pouquinho ali na questão do personal banker, beleza, nós falamos de financiamento, consórcio. O que mais que a população não conhece e que vocês conseguem facilitar a vida deles? Vai lá, Kate. Nossa, Deus, vamos lá. Gente, é muita coisa. Vamos lá. Viagem. Se a pessoa precisar de viajar e, eu não fiz o meu seguro viagem, nós temos seguro viagem. Cartão de crédito, às vezes preciso de comprar alguma coisa ou estou precisando de um limite para algo, nós conseguimos também olhar. Seguro de vida, seguro residencial, que mais? Seguro de celular. Gente, tem seguro de tudo, vocês imaginar. Seguro de bolsa, seguro de roupa. bolsa? De bolsa. bolsa. Seguro bolsa protegida. Rapaz. Tem tudo. Então, assim, hoje nós temos todos os produtos. Óbvio que hoje a BK financeira foi muito conhecida pelo consórcio. Nosso carro-chefe hoje é o consórcio, tanto quando contemplado como não contemplado. Mas nós fazemos um todo, nós temos todos os serviços para os clientes. E essa parte, assim, vocês atendem só aqui em Goiânia ou qualquer pessoa, porque vocês falaram que atende fora do país, né? Sim. Então, assim, vocês atendem qualquer, e não importa onde a pessoa esteja, vocês conseguem atender ela. Ou tem que ter um requisito básico para ser cliente da BK. Gente, se eu não estou enganada, Bruno, me corrija, eu acho que hoje está 60% dos nossos clientes são fora de Goiânia. É por aí. É mais ou menos isso. Por aí. Porque acaba que nós temos muitos clientes. Muitos clientes no Nordeste. Nordeste, muito. Nós temos muitos clientes na região Sul também.
Nós temos muito clientes no exterior. Porque nós temos associados no Nordeste. É. Nós não temos funcionário, porque não é necessário. Acho que é essa profissão nossa, né? Acho que o meio bancário, acho que não tem necessidade. A gente não viu necessidade. Então, nós temos associados. Então, nós temos associados lá na Bahia, por exemplo, que trabalha muito e usa o nome da BK. Nós estamos com um parceiro, o Bruno estava falando também, lá em Portugal, que ele está querendo muito entrar e nós vamos viajar para lá, vamos amadurecer mais essa ideia. No Recife também o Bruno tem. Tocantins, temos alguns. Isso. Então acaba que Mato Grosso, tem a nossa bastante carteira também. é bem E extensa. como nós temos vários produtos, então acaba que a gente consegue abranger muita gente, né? Nós temos hoje financiamento, consórcio, crédito consignado, antecipação de FGTS, cartão de crédito, toda a linha de seguros. O consórcio ele é muito amplo. A gente fala consórcio, mas assim, hoje você pode fazer um consórcio para reformar sua casa, para fazer móveis, para Capital fazer de giro. para fazer cirurgia. Então assim, Bruno, são eu ia te muitos perguntar produtos. isso agora, que a Kate falou da questão do leque de serviços que vocês têm a ofertar para a população, para os clientes. E eu ia te perguntar do consórcio mesmo. A gente fica muito no arroz com feijão que consórcio é para imóvel e carro. Mas tem uma gama de situações. E agora você falou capital de giro. Como que funciona essa questão de usar o consórcio para capital de giro? Então, as administradoras, elas têm aberto um pouquinho os olhos para o capital de giro, porque antigamente era bem fechado mesmo, era proibidíssimo e assim, não poderia falar isso jamais. Hoje já tem administradoras que ela permite que você faça alienação do seu próprio imóvel para levantar o capital mesmo. Então, Bem assim, direcionado para isso. bem às claras, bem transparente, nada escondido, nada com jeitinho, não. Então, basicamente, você tem um imóvel, você faz a alienação dele através do consórcio contemplado, né? E já fica como garantia? Já fica como garantia, já fica alienado. Você pega aquele recurso e dá a destinação que você bem necessitar. E isso é interessante porque é um produto novo que poucas pessoas têm o conhecimento e a gente está num período aí que esse ano a gente vê as análises que a captação de crédito vai ser cada vez mais difícil, mais escassa para empresas, né? Ir lá captar dinheiro para capital de giro e até a questão de taxa, dependendo da taxa fica até mais em conta Sim. e interessante para o empresário. Sim, com certeza. Hoje se você pegar um consórcio aí a Até peguei a 21%, calculadora aqui para fazer, só para ele ter uma base. se você pegar uma taxa aí a 21%, num prazo aí de 120 meses, por exemplo, daria aí 0,17 ao mês. Baixo, hein? Baixíssimo, né? Baixíssimo mesmo. Isso é real, gente, isso existe. Não é, nós não estamos inventando números, não. Observação também, que é muito importante. No consórcio, quando você fala do imóvel, você consegue levantar aquele valor como um todo. No CGI, por exemplo, se você for levantar o dinheiro no CGI, colocando o imóvel como garantia, você às vezes consegue só 30% do valor do imóvel. Você entende? E com a taxa de juros muito maior. Então, hoje, para capital de giro, acho que todos os empresários hoje tá buscando o consórcio. Nós fazemos muito operações de 1 milhão, 2 milhões. E assim, a gente faz de 2 milhões com 31 meses, com 50 meses, com 60 meses, para levantar mesmo capital de giro. Não, e a taxa que o Bruno fez aí a simulação, Sim. aí eu sei que cada caso é o caso, vai ter que, o empresário vai ter que analisar ali, mas dependendo da captação que ele estiver almejando, e talvez por meio de bancos, financiamentos, vai ser muito burocrático e cara, o cara vai pegar uma taxa muito alta. E se ele tiver uma estrutura, tipo uma indústria, se ele fizer um consórcio dando a indústria dele, que vai ficar aí como garantia, e pegar uma taxa dessa, fica bem mais barato, ele consegue remunerar melhor o negócio dele aí Sim. tipo assim, por uma decisão de conversar com vocês ou não. Tipo, sair do Verdade. tradicional, talvez, ali, sabe? Pegar no banco, pegar um FCO, pegar essas linhas de Isso. crédito incentivadas, talvez fique mais barato. Sim, sim. Fica. O consórcio, quando bem feito, quando feito da maneira correta, ele fica muito acessível. Questão do custo dele. A gente não fala nem em juros, porque ele tem a taxa de administração somente, né?
Mas tem que ser bem feito. Você não pode ir lá e contratar de qualquer jeito, contemplar de qualquer jeito, pegar numa administradora que de repente lá na frente você não consegue montar o processo, né? E eu vi no Instagram de vocês que vocês já movimentaram e liberaram de crédito aí mais de 160 milhões de reais para os clientes Não de está vocês. atualizado, viu, gente? É mais. Vamos valorizar. Vamos valorizar então, gente. Vamos atualizar lá, porque lá tá 160 milhões. A gente tem que atualizar. Verdade. Atualiza todo dia, agora aumentou mais um pouco. Mas também se for atualizar, vai todo dia esse número vai crescer e Graças logo a já Deus. tá aí em 1 bi. Eu queria saber por quê. 160 milhões é muito dinheiro. Então deve ter muitas histórias do que aconteceu ali para poder liberar esses recursos. Nossa, Tem alguma e como? história que marcou vocês ou algo marcante que seria interessante assim, vocês trazerem aqui pra gente? Olha, liberar esse recurso aqui me marcou de uma forma. Olha, Sene, tem uma história que eu sempre gosto de citar ela, de um cliente nosso que era um bombeiro aposentado. Por que eu gosto de falar ela? Porque mostra muito o nosso perfil como backup financeiro. Não era um valor tão alto, é um valor muito simbólico, acho que É. a operação dele era menos que 150 Era mil. 165 mil. Era uma operação muito, assim, baixa perto das outras operações que nós fazemos. Mas por quê? Porque mexe muito com os valores, né? Que é o que a gente gosta de trabalhar. Esse cliente, ele tinha um contra-cheque mais ou menos de 20 a 27 mil reais, eu não lembro de cabeça, bruto. Só que por conta dos créditos consignados, ele recebia líquido em torno de 3 mil e pouco. Então assim, você imagina uma pessoa que tem uma renda de mais de 25 mil reais e recebe líquido 3 mil e pouco. Nossa. E aí, para complementar a renda, ele fazia serviço escolar com uma van. Só que a van dele já estava antiga e ele queria trocar para uma nova. E ele nos procurou e nós fomos iniciar esse processo. E, enfim, foi tão difícil liberar esse crédito para ele, mas a gente queria tanto ajudar ele, que foi um processo assim de uns 60 dias. Nossa, foi cansativo. Sabe quando termina e você tá esgotado, você fala, ai, acabou, graças a Deus. Porque não tinha, assim, humanamente possível, se você abrisse o dossiê dele, assim, dos valores dele, você falava, não tem como, a parcela da van era R$ 2.400 reais. Só que a gente sabia que ele conseguiria pagar aquela parcela, aí é onde entra a renda, que a gente falou anteriormente. O banco não sabe. Você entende? Nós sabíamos que ele trabalhava, ele ia utilizar essa van para trabalhar, então ele tem essa renda extra. Mas e aí, cadê a comprovação dessa renda? Como é que eu vou chegar no banco? Eu garanto, não tem como. Confia na minha palavra. Então foi uma operação assim que a gente puxou pro nosso lado pessoal e ele é uma pessoa assim que é excepcional. Nossa, é uma pessoa assim do coração enorme. E no meio desse processo ele vendeu a van dele para pagar a entrada. Então assim, chegou numa situação assim que nós falamos, não, a gente vai finalizar esse processo. E realmente hoje na BK, todos os processos a gente inicia e finaliza. Se não finaliza, é por questão mesmo de documentação do cliente. Que aí são situações que a gente não tem o que fazer. A gente nem pega, na verdade. Quando a gente olha lá, já vê a documentação do cliente, tem casos que a gente fala, olha, eu prefiro não pegar porque a gente sabe que vai ter problema. Então, a gente já passa. E Mas ao aí, contrário... concluímos essa operação, ele ficou muito satisfeito, nos indica muita gente até hoje. Então, assim, isso faz o nosso trabalho valer a pena mesmo. Interessante. Nossa, que incrível. Como que vocês acreditam que vocês inspiram, além de fazer esse tipo de trabalho, assim, entender a necessidade do caso do seu cliente ali, o bombeiro, o que vocês acham ainda que vocês inspiram as pessoas que querem montar um negócio, tá escutando a gente aqui, que tá insatisfeito, talvez tá em desacordo com os valores deles, o que vocês acham que vocês podem passar de mensagem para esse tipo de pessoa? Tipo, que tá com dúvida ainda se vai por sonhos, valores deles de empreender, ou continue se submetendo ali a bater meta, mesmo que esteja contrariado. Legal. A gente sempre fala que Bruno e Kate, a gente não tem medo. Nós somos corajosos. Gente, se a gente for contar para vocês o que nós fizemos nesse quase 2 anos, acho que 1 ano e 8 meses, que nós estamos juntos. Nós fomos muito corajosos. Então, assim, primeira coisa, você não pode ter medo, né? Acho que a gente tem que dar o primeiro passo, sempre. E muito acreditar. Hoje eu sempre falo pro Bruno, lá no banco, lá atrás, eu que cheguei nele, gente, e falei assim, não, você é muito melhor do que você pensa. Você tem que olhar para você. Quem precisa de você é o banco. Não é você que precisa do banco, não. Se você sair, quem vai perder é eles.
Eu sempre falei isso pra ele. Então, primeiro você tem que olhar pra você, ver o seu potencial e acreditar em você. E falar, não, eu quero fazer o que eu gosto. Trabalhar com o que você gosta é maravilhoso. Acho que é o diferencial de tudo. E as coisas, ela anda mais naturalmente, ela se resolve mais naturalmente. Acho que energia boa chama energia boa. Então, quando você faz, quando você oferta na vida de alguém, acho que a gente está na Terra para servir. Acho que o nosso papel... Tem um ditado que as pessoas falam, se você não serve para servir, você não serve nem para viver. Porque eu acho que nós estamos aqui na Terra para servir. Você serve com o que você faz, com o seu conhecimento, eu aprendo demais, você. E assim, sucessivamente, todas as pessoas. Então, quando você utiliza o conhecimento a favor do próximo, tudo dá certo, tudo anda. Vai ter pedras? Vai ter dificuldade? Vai. Mas vai dar certo. No final, sempre dá certo. Tudo que começa certo, termina certo. Meu pai sempre fala isso pra gente. É Fala, verdade. não preocupa, vocês fizeram certo, vai dar certo no final. Eu acho que ela esqueceu a parte principal, que é o que ela mais gosta, que é de dinheiro, né? Eu tava esperando ela falar assim. Ela foi Não. toda motivacional, É. né? Eu falei assim, nossa, minha esposa tá mudada demais. Então é um plus no negócio. Além de É. tudo que você Não, falou, ainda tem. Sim. Tem Mas dinheiro. você entende que quando você faz a coisa correta, dinheiro é consequência? Concordo. Isso. Mas hoje assim, a gente tem uma remuneração muito superior do que a Nossa, gente tinha graças a trabalhando Deus. nos bancos. É verdade. E um bancário hoje, ele não ganha mal, né? Hoje Ele não ganha bem, gente. a gente costuma brincar que pelo estresse ele ganha mal, mas comparado com outras profissões no mercado, ele ganha E muito com a bem. média brasileira, É isso. Mas a parte financeira é muito boa, é um atrativo, com certeza. É um É diferencial. um diferencial muito ajuda a bom. motivar. Sem sombra de dúvidas, então compensa empreender. Sim, não é fácil. A gente costuma brincar assim, que às vezes a gente tá com tanto problema na cabeça que a gente até brinca, né? Não, se não quer ter resultados grandes, não tenha problemas grandes, né? Então, assim, É isso. fique lá onde você tá, se você não suporta pressão, se você não consegue ver uma montanha de problemas na sua frente de vez em quando, se você acha que isso vai te fazer mal, fica onde você tá. Porque tem dias que realmente a situação parece não ter solução. E aí a gente senta, estuda e resolve tudo. Eu acho que existe assim, uma diferença do cara que quer acomodar, ter um terceiro para resolver os problemas por ele, porque quer ou não, ele sendo empregado ali, CLT, ele vai ter uma pessoa que vai tomar conta do negócio e vai assumir esses problemas por ele. Mas, consequentemente, está sujeitado a uma limitação ali de renda, de possibilidades. A partir do momento que você tomou a rédea de sua vida, que vocês dois tomaram a rédea da vida de vocês. Cara, vamos sair, montar um negócio da gente e depende de quem? De vocês dois. Então, se tá dando certo, é mérito de vocês. Se tivesse dando ruim também, era mérito de vocês. Então, verdade. essa questão de empreender, eu acho que o pessoal fantasia muito. Acha assim, eu vou trabalhar menos, eu vou ganhar muito de uma hora para outra. Não funciona Não assim. é Você assim. é uma construção. Então, vocês estão de parabéns pela construção que vocês vêm fazendo e com as possibilidades que vêm ainda pela frente aí. Sim. E, cara, continue fazendo esse trabalho e conservando os valores de vocês, que é o que vai trazer mais pessoas para associarem a vocês. Como vocês colocaram, que vocês querem gente boa com vocês ali, até os parceiros bancários ali. Então, continue fazendo esse bom trabalho aí. E assim, essa questão dos valores que a gente percebe, porque a gente, sendo contadora, a gente acaba conhecendo e lidando com várias pessoas de instituições financeiras. E assim, é um diferencial enorme que vocês não têm noção, assim, da preocupação, o cuidado com o cliente, aquela dedicação de buscar sempre ali o melhor produto. Então, assim, esse é o maior diferencial de vocês. E assim, é incrível ter recebido vocês aqui hoje. E falassem como que quem escutou a gente aqui consegue encontrar vocês. Que talvez o cara tá escutando e fala, velho, eu preciso conversar com esse pessoal. Eles vão Como é- resolver a minha vida. Como é que eles te acham? Vamos lá. Nós estamos no Instagram, BK Consórcio, tá? A nossa empresa é a BK Consórcio e Financeira, mas por uma questão de marketing ali ficou BK Consórcio, para ser mais prático, mais fácil. E a mensagem, se fosse para deixar pro pessoal, seria, a Kate falou muito bem, tá de parabéns. Seria para ter coragem, né, para correr atrás dos sonhos, dos objetivos. Foi um projeto que a gente idealizou alguns anos atrás e a gente arregaçou as mangas mesmo, confiamos em Deus para fazer acontecer. Mas você tem que trabalhar com o que você gosta. Se fosse para resumir, você tem que trabalhar com o que você gosta. Senão, na primeira dificuldade, você vai jogar tudo pro alto e vai desistir.
Eu acho que para resumir seria isso. Deixa o nosso site lá também, o pessoal. bkconsórcio.com.br. O nosso escritório é no setor oeste aqui em Goiânia, ali na rua 19, no edifício Business Center, sala 204. E estamos também ali no Facebook, estamos também no TikTok, em todas as redes aí. Todas as vezes. Eu vou deixar as redes aqui embaixo na legenda para o pessoal achar vocês com mais facilidade. Perfeito. Pessoal, brigadão. Foi muito esclarecedor a fala de vocês por um assunto tão complexo. E muito obrigado aí pelo bate-papo. Ai, nós que Obrigada. agradecemos. Foi Bruno? ótimo. Foi muito bom. Foi muito bom Obrigada mesmo. e Agradeço a sucesso. oportunidade e desejo sucesso pro projeto de vocês também. Tenho certeza que vai ser um sucesso. Ai, Obrigado. obrigada.